Glória a Deus. Graça e paz a todos em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe grandemente suas vidas. Que Deus recompense sua vida através desse momento de atenção que você dá à sua santa palavra. Amém? Estamos aqui, meus irmãos, nessa noite fria, atípica, para a estação verão, frio, mas gratos a Deus, porque tudo pertence a Ele. A chuva, o verão, o inverno, a primavera, o outono, todas as estações foram criadas por Ele. E se tem alguém que comanda, controla tudo isso, este alguém é Deus. Amém? Porque a palavra de Deus vai dizer que a partir dele todas as coisas foram criadas. Então nós temos que ser gratos por cada uma delas. Muitas das vezes desbocamos dizendo ou reclamando, e às vezes até mesmo amaldiçoando algumas fases aí do clima, reclamando e falando coisas que nem pensamos no que falamos, mas temos que saber que tudo pertence a Deus. Amém? O nascer de uma planta, o germinar de uma semente, o cair de uma chuva, de uma neve, uma tempestade, o sol, tudo vem dele, meus irmãos, tudo vem dele. Então somos gratos a Deus por isso. Faça-se segundo a tua vontade. E hoje, meus irmãos, nós estamos aqui reunidos para mais uma vez falar sobre o tema principal que deve ser falado em todos os lugares, em todas as igrejas. Que tema é este, pastor? A grande salvação em Cristo Jesus. E nós temos falado sobre temas que se referem a isto, às sextas-feiras, e um dos temas principais, mais importantes acerca deste assunto, é sobre o arrependimento. Amém? O que é arrependimento? Arrependimento é você reconhecer que alguns hábitos, alguns costumes, algumas atitudes que você tinha outrora, amém? Você deve mudá-las, você deve transformar aquilo, não mais ser escravo daquelas atitudes, não mais viver em função delas, amém? E hoje eu quero falar com vocês a respeito de um tema que eu vou citar aqui para vocês, amém? E já deixo de antemão aqui avisado, principalmente aos que estão aí do outro lado da rede social, vou fazer um apelo mais uma vez: nos ajude na plataforma, nos ajude a divulgar a palavra de Deus, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem, essa palavra, amém? Dá lá a sua curtida, a fim de que com isto a plataforma possa alcançar mais vidas, possa recomendar esse canal para mais vidas. Muita gente está se esquecendo de fazer isso, irmãos. Eu estava conversando hoje com a minha esposa a respeito disso, e às vezes nós começamos a comparar algumas lives, de alguns irmãos. Não que nós estamos criticando nada disso, porque nós sabemos que Deus, Ele pode tudo. Ele é Deus que pode abençoar, Ele é Deus que pode resolver problemas, Ele é Deus que pode prosperar, é Deus que pode fazer qualquer coisa, irmãos. Pode curar, fazer maravilhas, pode entrar na vida pessoal das pessoas, pode mudar a vida das pessoas, e Ele tem uma palavra e Ele usa cada um da maneira que Ele quer. Mas o que nós temos compreendido e visto muitas das vezes, irmãos, é que o que nos leva à compreensão é que lives que são publicadas, muitas das vezes, que falam sobre prosperidade, sobre bênção, sobre cura, sobre aquisição de coisas, você vê uma explosão de visualizações, de curtidas, E quando se prega realmente arrependimento, salvação, transformação, mudança de vida, abandono do pecado, as pessoas fogem do assunto, não se interessam. É muito poucos que realmente se interessam, irmãos. E eu quero dizer uma coisa a você: o assunto que mais urge nesses últimos
dias, o mais importante, meus irmãos, é anunciar a grande salvação em Cristo Jesus. Sim, porque todas as bênçãos físicas que as pessoas estão buscando, que elas estão querendo, que elas estão correndo atrás, o alívio para as suas dores, para os seus problemas, eles podem vir sim, mas serão transitórios, meus irmãos. Amém? Bênçãos físicas, materiais serão transitórias, vai passar, vai ficar tudo aqui. Agora, a eternidade, meus irmãos, com Deus, a eternidade com Cristo, essa é para todo sempre. E se não a valorizarmos aqui, enquanto estamos tendo a oportunidade de valorizar, meus irmãos, porque creia nisso, essas lives que nós temos publicado aqui, e todos aqueles que têm publicado as lives falando da salvação em Cristo Jesus, elas vão ficar para testemunho, meus irmãos. Elas vão ficar para testemunho para muitas pessoas que não querem compromisso com o tema salvação. Naquele dia, no grande dia do Senhor, não vai ter como se justificar. Não vai ter como chegar diante de Deus e dizer: sabe o que é, Deus? Eu tinha problemas muito mais importantes do que o tema da salvação. Eu tinha situações muito mais urgentes do que me ocupar com o tema da salvação. Por isso que eu não dava o devido valor. Eu vou dizer uma coisa para você: isso não vai servir de justificativa para Deus, de forma alguma. Porque enquanto as pessoas estão preocupadas em ter, em querer, em poder, em adquirir, meus irmãos, as pessoas estão cada vez mais se distanciando do reino de Deus, da grande salvação em Cristo Jesus. E nós precisamos pensar com muita seriedade nesse tema, meus irmãos. Rituais, costumes, que muitos vão realizar em vários lugares, isso não vai levar a Cristo, irmãos. Isso não vai de maneira nenhuma abrir oportunidades para selar a salvação em Cristo Jesus, não. Mas compromisso com a verdade, compromisso com a mudança, compromisso com a transformação. Nessa noite nós vamos falar em rápidas palavras, porque não temos muito tempo, né? O nosso culto na semana é bem mais curto, é apenas 1 hora de reunião, amém? Nós vamos falar aqui sobre um homem que ele foi rei sobre uma nação, e antes dele ele viu alguns exemplos que foram terríveis. Ele viu alguns exemplos que simplesmente levaram Deus a repugnar as atitudes daquelas pessoas, e aquelas pessoas não se arrependerem, não mudarem de vida e trazerem não somente sobre eles, mas sobre uma nação inteira um juízo terrível, meus irmãos. Não que elas não tivessem tido oportunidade, porque elas tiveram oportunidade, mas rejeitaram a oportunidade. Simplesmente não quiseram as oportunidades que Deus deu. E acharam, meus irmãos, que de repente, se curvando a uma ordenança, a um costume, né, humano de um rei, de um homem na terra, né, que governava seu país, que aquilo era suficiente. Não só vamos obedecer o que ele está dizendo, mas nós vamos continuar nas mesmas práticas. Nós vamos continuar do mesmo jeito. E a palavra de Deus vai dizer que, aliás, este homem, não houve um rei como ele em seus dias, e nem depois dos seus dias. Amém? Que com todo zelo, com todo capricho, com todo esmero, com toda a atenção, esforço, se empenhou para combater a corrupção, a maldade que assolava o seu povo, assolava a sua nação. De que forma? Buscando agradar a Deus em todos os sentidos, se esforçando por fazer as coisas que Deus o chamou para fazer, chamou uma nação para cumprir, e a nação ignorou, a nação rejeitou, deixou para trás. Então não ignore a palavra de Deus, não ignore a chamada de Deus para uma mudança, meus irmãos.
Porque a oportunidade, nós vamos sempre falar aqui, a oportunidade é enquanto nós temos vida, é enquanto nós estamos aqui neste mundo, nós temos a oportunidade de mudança. Agora, o que vamos fazer dessa oportunidade é que vai definir se vamos ter uma eternidade com Deus ou não. Ah, mas pastor, todas as sextas-feiras o senhor fala isso, o senhor aconselho e vou continuar falando. Pode parecer cansativo, pode parecer repetitivo, mas a palavra de Deus ela vai dizer que o profeta Jeremias, meus irmãos, ele passou muito tempo do seu ministério, aliás, todo o seu ministério, ele foi usado por Deus para divertir o povo, para divertir as pessoas, para dizer para as pessoas: se arrependam, mudem de vida, se coloquem debaixo do jugo de Deus, obedeçam a voz de Deus, mudem de atitude, de comportamento, porque certamente o juízo duro de Deus vai alcançar vocês, se vocês não mudarem, se vocês não melhorarem seus caminhos. E aquelas pessoas não quiseram ouvir, não deram crédito. Foram muito poucas pessoas que atentaram para as palavras que Deus colocou na boca de Jeremias para dizer. E eu digo a vocês uma coisa: mudou isso? Não, não mudou. Ainda continua da mesma maneira nos dias de hoje, meus irmãos. Aliás, está de uma forma muito mais difícil do que foi naqueles dias de Jeremias. Por quê? Porque a palavra de Deus está dizendo, meus irmãos, que nesses últimos dias a iniquidade está se multiplicando aceleradamente, rapidamente. As pessoas estão se esquecendo de Deus, as pessoas não estão desenvolvendo compromisso com Deus, elas estão desenvolvendo compromisso com o seu ventre, compromisso com as suas vontades, com os seus objetivos carnais e materiais, e estão se esquecendo de Deus. Então, às sextas-feiras, você vai me ouvir falando aqui, se você realmente tiver vontade de mudar de vida, tiver vontade de melhorar os seus caminhos, tiver o desejo de agradar a Deus, tiver o desejo de chamar a atenção de Deus para você, você vai passar pelo nosso canal, você vai ouvir as nossas lives até o final, e você vai refletir. Mas do que o senhor está falando, pastor? Arrependimento, mudança de vida. Já vou deixar aqui um apelo para você do outro lado das redes sociais. Toma uma decisão com Deus nessa noite. Amém? Você está vendo que ano após ano as coisas estão ficando cada vez mais difíceis, não é? E não tem perspectiva de melhora não, irmãos. Nós não estamos aqui dizendo que a gente é mais um profeta no caos, né? Não estamos profetizando caos aqui não, de forma nenhuma. Mas a palavra de Deus vai dizer que por causa da rebeldia, por causa do pecado dos homens, por causa da insistência dos homens em não mudar de atitude, em não se voltar para Deus como se deve, o mal está crescendo abundantemente no meio da sociedade. Infelizmente, irmãos. E essa não é a vontade de Deus. Deus nunca desejou isso para o ser humano. Ah, é Deus que está castigando o mundo. Não, não é Deus que está castigando o mundo. É o homem que está colhendo a consequência do que ele vem plantando. Há um escape? Há uma possibilidade de um escape? Há. Através de quem? Através de Jesus. Através de você selar a tua vida, a tua salvação em Cristo Jesus. Fazer com Ele uma aliança, um compromisso de salvação. Então ouça atentamente esta palavra. No final desta pregação, no final desta palavra, desta live, nós vamos fazer um apelo. E se você se sente que você se encaixa dentro dessa palavra e você deseja realmente uma vida eterna com Cristo para todo sempre, e você entende que você precisa de mudança, você precisa de arrependimento, por que não fazemos isso forçado, irmãos? Não forçamos ninguém a aceitar a Jesus. Não forçamos ninguém, de forma alguma, em hipótese alguma, a seguir os caminhos do Senhor, a seguir a palavra de Deus, até mesmo porque nem o próprio Senhor Jesus obriga ninguém a nada, irmãos. Amém? Ele convida, Ele anuncia, Ele orienta, Ele instrui. Cabe a você, cabe a mim, cada um de nós, avaliarmos qual está sendo o caminho que nós estamos trilhando, para onde estamos seguindo.
O que estamos fazendo da nossa vida? Né? Ah, não, pastor, morreu, acabou. Não acabou não. Aí é que começa. Amém? A palavra de Deus nos garante isso. O corpo volta ao pó, porque do pó foi tomado, o espírito volta para Deus que o deu. E quando ele volta para Deus, quando o espírito volta para Deus, meus irmãos, que é o que nos mantém de pé, o espírito, a alma, quando volta para Deus, tenha certeza e tenha convicção de uma coisa: ele será julgado por todas as decisões que tomou aqui nessa vida, pelas condutas, pelos caminhos que trilhou, por aquilo que realmente se apegou, que abraçou, e depois não há mais o que fazer. Amém? A receita foi dada. Jesus deixou a receita a nós. Qual é a receita? Obediência, compromisso, amar a verdade, se aliar a Cristo Jesus, fazer uma aliança com Ele, andar com Ele, servir a Ele, defender a causa do reino de Deus, pregar o Evangelho da salvação. Mas vamos aqui para a palavra. Quero que você abra a sua Bíblia, se você tiver condições aí do outro lado da rede social, não sei se você talvez está em casa ou não é? Mas abra a sua Bíblia, se você tiver uma Bíblia, no livro de 2 Reis, lá no capítulo de número 22, e o versículo de número 19. 2 Reis, capítulo 22 e versículo 19. Olha o que vai dizer aqui: porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para a assolação e para a maldição, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Que tema, pastor, o Senhor vai dar para essa mensagem dessa noite? Você quer a atenção de Deus? Você precisa do favor de Deus, da sua misericórdia? Rasga o teu coração. Amém? Em outras palavras, o que você precisa fazer? Você precisa se arrepender. Não tenho do que me arrepender, já tenho do que se arrepender. Porque a palavra de Deus vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas pastor, os crentes não pecam? Pecam, também são pecadores. Amém? Os que estão indo numa igreja que não pecam? Pecam todos os dias e precisam de Jesus. Amém? Todos nós pecamos todos os dias. Pensamentos, palavras, atitudes, vontades pecaminosas, olhares pecaminosos, amém? Sentimentos, todos pecamos, todos. E nessa noite nós estamos falando, meus irmãos, de Josias, um rei muito amado por Israel, muito lembrado por Israel, até os dias de hoje. Um dos maiores reis que Israel já teve em Judá. Um dos maiores reis. Amém? A palavra de Deus vai dizer que ele começou a governar ainda muito jovem. Muito jovem, meus irmãos. Ele tinha apenas 8 anos de idade. Pensa em uma criança com 8 anos de idade, meus irmãos, filho de Amon, amém? E neto de Manassés. Manassés, que havia sido um rei terrível em seu tempo, havia praticado uma série de coisas horríveis, de coisas terríveis, mas que ao final da sua vida se arrependeu, mudou de atitude, pediu misericórdia a Deus, Deus se compadeceu. Aí depois desse Manassés, desse rei, veio seu filho Amon, amém? Que veio a governar também, a Judá, e também as suas práticas foram perversas. Teve um reinado curto, não muito longo. E seu filho estava com 8 anos de idade, e seu filho, ele teve a oportunidade de observar o reino destes antecessores.
ainda muito criança, ainda muito pequeno. Mas aquilo tudo ele guardou no seu coração, ele conferiu no seu coração, e quando ele reina ali sobre Judá, amém? Passa-se um tempo, e ele ainda muito criança, ainda não tinha condições de tomar muitas decisões, é claro, era amparado por sacerdotes, por pessoas mais experientes da sua época, tutores, mas vai se passar um tempo, amém? Vai se passar um tempo, aproximadamente 18 anos de seu reinado. Ele então vai começar a tomar atitudes mais profundas. Que atitudes são essas, pastor? Se você ler um pouquinho antes, amém? Desde o versículo 1, você vai ver que ele manda começar a organizar o templo, a casa de Deus. Porque a casa de Deus estava abandonada, a casa de Deus estava jogada às traças, esquecida. O templo estava profanado, as pessoas estavam fazendo o que bem entendiam, nenhum zelo, nenhum cuidado pela casa de Deus. É triste, meus irmãos, quando nós desprezamos as coisas de Deus, quando nós deixamos as coisas de Deus de qualquer maneira, desleixada, largada, abandonada, desprezada, meus irmãos. Pensa, quem é o Senhor de uma casa que vai olhar para a sua casa, ver ela toda sendo destruída, aniquilada, sem conservação, sem organização, sem ética, sem bom costume, sem conservação? Ninguém. Se é assim entre os homens, imagina Deus. Como é que Deus olhava para o templo dele? O lugar que havia sido construído para adoração, para o povo se reunir, para o povo celebrar a adoração a Deus, e veio de qualquer maneira. E Josias entende que tinha chegado o momento de renovar tudo isso, não é? Começar a mudar as coisas. E ele contrata pedreiros, ele contrata construtores, ele contrata homens, e ali as pessoas começam a atender o seu chamado, começam a ofertar para a construção do templo. Os pedreiros trabalham com fidelidade, com responsabilidade, com honestidade, e tudo começa a se colocar no lugar. Mas de repente alguém acha um livro lá dentro do templo. Este livro era chamado o livro da lei, o livro que Deus havia deixado, havia escrito através de Moisés, para que regesse a nação, regesse o povo dentro do temor a Deus. E naquele livro é encontrado que todas as atitudes negativas do povo, a ira de Deus sobre o povo, porque o povo havia abandonado a Deus e se curvado à idolatria. E Deus ali diz: olha, vou exercer juízo duro sobre a nação, sobre o povo, sobre as pessoas. Não vou deixar sem executar juízo. Quando Josias escuta isso, meus irmãos, ele entra em choque. Aonde? No seu coração. Ele se preocupa. Ele diz: meu Deus, a coisa é terrível. Nossos antepassados e até mesmo nós estamos em grande falta diante de Deus. Você quer saber quando é que Deus ele se angustia conosco? E muitas das vezes nós somos até passivos de juízo, alguns juízos de Deus que vêm a nos punir. É quando nós abandonamos a sua santidade, quando nós trocamos a sua santidade, a sua verdade, pela idolatria, pela promiscuidade, pela carnalidade, pela prostituição, pela corrupção, pela mentira, pela traição, pela perversidade. Deus, meus irmãos, não tem compromisso conosco quando estamos nessa situação. Amém? E Josias então ele começa a executar uma série de atitudes
ele manda abolir os cultos idólatras, amém? Aos postes ídolos, nos lugares altos da cidade, do território, porque as pessoas se escondiam para fazer rituais e sacrifícios a ídolos, sabendo que era uma prática pecaminosa e afrontiva a Deus. Ele manda abolir os costumes perversos e imorais de Israel na vida de muitas pessoas que se prestavam para isso, viu? E ele manda destituir sacerdotes perversos que só ensinavam o povo a errar. E Deus se agrada daquele homem, se agrada das atitudes de Josias. Josias então manda consultar uma profetisa por nome de Hulda em seus dias, para saber o que o Senhor realmente desejava com profundidade da vida dele, no seu reino. E ele rasga as suas vestes. Se você não entende bem o que é isso, rasgar as vestes, para o povo judeu, para o povo israelita naqueles dias, era um sinal de angústia, era um sinal de protesto contra algo que ultrajava a santidade de Deus e trazia destruição, profanação. Eles rasgavam as vestes em protesto. E vai dizer a palavra de Deus que quando chegam até a profetisa, Deus usa ela e diz para ela: olha, diga para a pessoa que mandou você até a mim, que visto que, aí entra o versículo chave, né? Vamos começar pelo 18 aqui. Porém ao rei de Judá que nos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor. Meus irmãos, tem muitos corações que já não se enternecem, tem muitos corações que já não se abalam com o pecado, acham as coisas tudo muito comum, tudo muito natural. Não, todo mundo faz, imagina, não precisa tanto exagero assim, não precisa tanta santidade, não precisa tanto zelo, não precisa. Olha o que Deus diz: quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para a assolação e para a maldição, e rasgaste as tuas vestes, em atitude do quê? De humilhação, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Você tem observado a tua vida, muitas das vezes, e tem visto, que você tem tido algumas atitudes que você não consegue sair delas, você percebe que você está cada vez mais mergulhando nos erros, na maldade, e você sabe que isso não agrada a Deus, e você tem uma grande necessidade de mudar e não consegue. Rasga o teu coração diante de Deus, humilha-te diante dele. Porque se você deseja ser ouvido por Deus, se você quer ser ouvido por Deus, você precisa ter essa atitude de humilhação que Josias teve. Amém? Somente desta forma, para Deus poder olhar para você, se agradar de você e dizer: te ouvi e vou te abençoar, você me agradou. Deus pode mudar qualquer situação? Pode. Deus pode transformar um quadro reprovável, um quadro ofensivo a Deus, em uma situação que Ele olhe para você e diga: é meu filho, me agrado dele, eu amo, tenho compromisso com Ele. Para isso você precisa se arrepender. E se arrepender do que, pastor? Do modo de vida que você vem levando, das atitudes que você vem tomando. Você muitas das vezes ouve, você é alertado, você é advertido, mas você ignora, você despreza. E aí depois você quer cobrar de Deus uma mudança. Não é Deus quem precisa mudar você. Você é quem precisa mudar. Você é quem precisa melhorar seus caminhos.
Desta forma, você vai poder sim ser aceito por Deus. Mas você tem que ter essa atitude. Vamos começar a mudar essa história a partir de hoje? Eu quero, pastor, eu preciso mudar. Eu reconheço, tem muita coisa aí que eu tenho aí teimado, insistido, que não está boa, não está agradável. Então eu quero orar por você. E você que parou, você que desanimou, você que resolveu voltar a olhar para as coisas dessa vida, para as coisas desta carne, ainda há tempo de mudança. Também quero orar por você. Você que quer aceitar a Jesus nessa noite, que é o único que pode mudar a tua vida, dê um sinal com a tua mão aí do outro lado, levante uma de suas mãos, a igreja aqui vai orar juntamente comigo, por você, e nós vamos pedir ao Senhor Jesus que envie o seu Espírito Santo para entrar dentro do teu coração nessa noite. Assim como ele veio e fez uma grande mudança na vida de Josias, fez deste homem um dos reis mais amados de Israel, ele também quer fazer de você nessa terra. Você crê nisso? E acima de tudo, te levar para a eternidade com Cristo Jesus. Então você vai dizer para mim, não para mim, para Jesus. Amém? Você vai dizer para Cristo nessa noite: Senhor Jesus, e vai falar o teu nome. Eu me arrependo nesta noite de todo o modo de vida que eu tenho levado, todos os pecados que eu tenho praticado, que têm te entristecido, sejam eles conscientes ou inconscientes, pecados morais, pecados, Senhor, intelectuais, pecados, Senhor, ó Deus, aleluia, por atitudes, por olhares, por sentimentos, Senhor, pecados por palavras. Perdoa, Senhor, as alianças erradas que fiz, as maldades que pratiquei. Reconheço que Tu és o meu Senhor e Salvador, o único caminho, a verdade e a vida, e entrego tudo isto em Tuas mãos. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida, perdoa os meus pecados, Senhor, faz tudo novo, assim como um dia o Senhor fez ao rei Josias. Assim eu te peço, ó Deus, e te agradeço, em nome de Jesus. Agora você que quer voltar para Jesus, Senhor Jesus, eu ouvi a Tua palavra e verdadeiramente, Senhor, abandonei os Teus preceitos santos, abandonei os Teus caminhos santos, e olhei outra vez para aquilo que não devia olhar, das coisas às quais o Senhor já um dia tinha me libertado. Senhor, me arrependo, me perdoa, preciso novamente voltar a ter comunhão com o Teu Espírito Santo. Aceita-me de volta, Senhor. Eu preciso, Jesus, da Tua ajuda. Volta, Senhor, a escrever o meu nome no livro da vida. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Agora eu quero orar por você. Feche os teus olhos. Amado e querido Deus, essas vidas, Senhor, se entregaram a Ti, se colocaram diante da Tua presença. Toma elas diante de Ti, ó Deus, ajuda cada uma delas, protege, livra, guarda, entra com salvação, com libertação, entra com mudança, entra com resgate, com transformação, Senhor, pelo Teu poder e pela Tua graça. Assim eu te peço, ó Deus, e te agradeço, em nome de Jesus. O que vou fazer agora, pastor? Procure uma igreja. Amém? Procure uma igreja que pregue a palavra de Deus como ela é. Não tenho nenhuma igreja, pastor, que eu possa procurar, que eu conheça. É nosso convidado, Rua Bentivi 593, Jardim Airosa, Marieta, Osasco, São Paulo. Ponto de referência? Próximo aqui ao Campo do Espada de Ouro, próximo ao Conjunto Habitacional Terra Esperança. Aguardamos você aqui, será um prazer te receber. Cultos na semana, quarta e sexta, 19h30 às 20h30, domingo das 19 às 21 horas. Será uma alegria poder te ajudar. Amém? Estenda a tua mão, nós queremos impetrar as bênçãos sacerdotais. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um, e todo aquele que assim crê diga amém, Jesus. Deus te abençoe. Visita lá o nosso canal, o canal Norberto Teodoro. Aqui, Igreja Evangélica Cristã Discipulada em Cristo. É uma honra poder te receber aqui. Aguardamos a sua visita. Amém? Deus te abençoe. Fica com Deus.